gente tem que tomar muito cuidado, porque a nossa fala, o nosso pensamento, busca muito uma relação de causalidade, como se fosse causa e efeito. Então, parece que a pessoa ressentida provocou um câncer nela, e não é isso. O câncer ocorre hoje em dia naturalmente, até a gente até chega a brincar que praticamente passou a ser uma segunda das garantias. Todos nós vamos desencarnar e todos nós provavelmente teremos um câncer, ainda que seja qualquer coisa pequena. Por quê? A gente está vivendo cada vez mais. E quanto mais a gente vive, mais chance tem de alguma divisão celular não funcionar direito. E se essa divisão celular não funcionar direito, essa nova célula gerada pode vir a ser alguma célula que tenha que gere uma neoplasia, que gere um câncer. Isso não significa que isso é algo que seja provocado pelo que eu penso. Mas eu ir juntando dentro de mim toda uma série vou brincar assim, de venenos, né? Sejam eles fisiológicos, como é o caso do cortisol, que vai dificultar a divisão correta celular, sejam elas psicológicas, terminam provocando mais divisões celulares erradas e o corpo tem mais trabalho com isso. Então, é importante que eu trate integralmente a pessoa. Não adianta eu chegar lá e tratar do sintoma dela, que muitas vezes isso vai ser produzido novamente. Então, bem lá falando do iniciozinho, afinal de contas, como eu falei, eu sou psicólogo, então não tem jeito de não falar, né, da psicologia. O conceito bem de conversão começa lá com Freud, que ele falava da ideia de conversão histérica, né? E de relação disso com doenças que ele achava como psicossomáticas, mas nem todas são psicossomáticas. Então, ele teve casos de tratar cegueiras histéricas, ele teve casos de tratar paralisias histéricas, né? Quem está chamando de paralisia histérica, no sentido? É a questão da conversão do sintoma. O que ocorre na conversão? Existe uma questão psicológica de base e que a pessoa com dificuldade de lidar com isso converte isso num sintoma físico. Então, por exemplo, o caso das cegueiras, que pode acontecer, hoje é mais raro. É mais raro até porque hoje se fala muito mais das nossas emoções e sentimentos do que se falava na época do Freud, né, quase 2 séculos atrás. Então, assim, hoje é muito mais raro que você pegue quadros tão graves. A pessoa normalmente vai buscar tratamento antes. Mas naquela época ocorria. Então, ele tratou alguns casos desses, né? E a gente precisa estar sempre atento, porque eu preciso ver como o meu corpo responde às questões emocionais, né? Como é que eu respondo quando um sentimento se instala em mim? Se eu notar que isso termina provocando efeitos físicos, é preciso que eu comece a ficar atento sobre isso. A gente recebe um instrumento quando nasce. Esse instrumento tem suas características, e essas características eu preciso entendê-las e aprender a usar. No sentido positivo, o que é que eu consigo produzir com isso que eu tenho, e no sentido negativo, no sentido do que eu preciso evitar. Então, se grandes discussões fazem com que eu fique com dor de estômago, com dor de cabeça, com pressão alta, com tudo isso, é preciso que eu comece a buscar outras formas de resolver as questões, né? Eu não posso ficar exacerbando as coisas quando eu noto que elas provocam reações adversas no meu corpo, porque eu vou estar, né, não respeitando o funcionamento desse templo que a gente habita, né? Hoje em dia, eu já até adiantei um pouco isso, a neurociência entende um pouco melhor a relação entre essas emoções e as doenças psicossomáticas. Afinal de contas, a gente tem uma grande concentração de neurônios no sistema nervoso central, mas não é no único lugar. Uma das segundas grandes concentrações neuronais é nos intestinos. Então, nossa parte digestiva também é muito afetada e afeta também, é uma relação dual, como a gente se comporta, né? Então, o que a gente come, como a gente, né, trata isso, também afeta o que a gente é. Hoje em dia, o pessoal vem descobrindo que as bactérias que habitam o nosso intestino afetam o nosso humor, coisa que a gente já sabia há muito tempo, né? Porque, afinal de contas, vira e mexe, alguém usa ainda a expressão bem antiga, dizendo que fulano hoje está enfesado, sem se dar conta que está se referindo a essa relação entre o intestino e o temperamento da pessoa, certo? Vamos lá um pouquinho mais.